Prosseguindo no estudo da arqueologia bíblica, vamos agora ao item 31 do material didático. Nós vamos estudar aquela que seria a primeira pirâmide construída, que ela é chamada de pirâmide escalonada. Segundo a arqueologia, quando ela teria sido construída? Eu coloquei aí no material didático, cerca de 2650 a.C. Ou seja, ela foi construída cerca de 300 anos antes do dilúvio. 350 anos antes do dilúvio. Eu coloquei aí uma imagem, né, uma ilustração que eu extraí da internet dessa pirâmide. Tá bom? Essa pirâmide ela existe até hoje, claro, e eu coloquei uma segunda imagem onde você tem exatamente essa pirâmide como ela existe hoje. Tá bom? Ela é chamada também de pirâmide dos degraus e, segundo a arqueologia, foi a primeira pirâmide construída. O comentário diz: foi a primeira pirâmide construída. É também chamada pirâmide de degraus, porque se você observar, olhar para ela parece que tem degraus, né? Foi construída pelo arquiteto Imhotep para o faraó Djoser. Outra coisa, observe, aqui nós estamos tratando de 2650 a.C. Eu já vi evangélico, pessoas tentar ligar esse faraó Djoser com o José da Bíblia. Mas eles viveram em épocas muito diferentes. José viveu ali entre 1700 e 1800 a.C. E aqui nós estamos tratando de 900, 1000 anos antes. Tá bom? Então é só uma coincidência de palavra. Esse Imhotep, eu vi aqui, esse homem, ele ficou tão famoso, porque segundo os escritos, ele foi assim um grande gênio, um homem muito inteligente. Né? Ele é considerado o primeiro cientista da história da humanidade. Tanto que eu vou descrever aí os achados que descrevem o currículo desse homem. Ele é tão famoso que ele aparece num filme de Hollywood, né? Acho que A Múmia é o título do filme, onde aparece essa figura chamada Imhotep. Tá bom? Ele não era um faraó, ele era o arquiteto do faraó. O comentário prossegue. Foi construída cerca de 2650 a.C., logo cerca de 550 anos após Narmer. Lembrando, quem foi Narmer? Foi o primeiro faraó do Antigo Egito, ou seja, o primeiro descendente de Caim a formar um reino. Vocês sabem que a construção desses reinos, como era um homem que ele se dizia poderoso, formava um grupo, né, um exército, e dizendo: a partir de hoje vocês vão ter que me pagar tributo, pagar imposto, né, porque eu vou dar segurança a vocês. O sistema era mais ou menos assim. Né? Tem um aluno que ele sempre diz: caramba, já existiam espécies de milicianos naquela época. Na verdade, o mundo antigo foi todo construído assim. Depois do dilúvio, nós veremos Nimrod, que ele vai fazer a mesma coisa. Sempre apareciam aquele indivíduo poderoso com um grupo de guerreiros, e ele chegava e dominava uma região e começava a cobrar imposto, né? Então ela foi construída cerca de 550 anos após Narmer, o primeiro faraó. Cerca de 1300 anos após Caim fundar a terra de Nod, e cerca de 300 anos antes do dilúvio. Então isso são todas datas aproximadas, né? Considerando mais ou menos o tempo que Caim saiu lá da presença de Adão e Eva, né? Que deve ter sido na região da Mesopotâmia, onde eles viveriam. Então passaram-se cerca de 550 anos de Narmer até essa pirâmide e cerca de 1300 anos após Caim. Por que essas datas são importantes? Para vocês poderem ver como a revista Super Interessante e arqueólogos, historiadores estão errados quando dizem que a Bíblia afirma que a civilização começou após o dilúvio. Não, a Bíblia diz que a civilização começou com Caim
e desde Caim até o dilúvio vão se passar cerca de 1.700, 1.600, 1.500 anos mais ou menos. 1.500 anos com homens vivendo 100, 200, 300, 500 anos, a população crescia muito. Você veja, o Brasil tem 500 anos, olha o tamanho da população do Brasil. Então a população naquela época, eles já tinham ocupado uma grande parte, né, vamos dizer, do globo terrestre mesmo, porque, segundo a crença dos maias, as pirâmides maias poderiam ter sido construídas também nessa época. Os arqueólogos, eles também não têm uma precisão sobre quando teriam sido construídas as pirâmides. E por que eles não têm precisão? Porque pedra não tem como ser datado. Você não tem como datar pedra, segundo o que diz, né, os astrofísicos, porque eles dizem que as pedras elas se formaram muito antes da existência do homem, né? Não tem como ter carbono 14 ali nas pedras para eles datarem. Então, datação de pedra é sempre na base do chute, do mais ou menos, né? Que eles, claro, têm que dar uma data. Aí eles criam umas datas, às vezes, completamente loucas, né?